Me pediram para falar do filme O Feitiço de Áquila, porque era um filme incrível, maravilhoso, e eu sempre fico meio temeroso com esses pedidos apaixonados, porque eu posso não gostar, e eu pretendo ser sincero quanto a isso. Vale a pena sempre dizer a verdade, senhor. E eu sei que o nosso amor pelo filme está ligado também a uma memória afetiva, a nostalgia, o momento no qual a gente foi apresentado a ele. Só que Feitiço de Áquila era na minha memória só, no máximo, um sussurrar. Eu sabia que ele existia, lembrava da premissa, mas fora isso, eu não sabia nada sobre o filme. Bom, eu vou ser justo com as minhas opiniões e sentimentos, e então hoje vamos falar do Feitiço de Áquila, Lady Hong. É um filme de 85, dirigido por Richard Donner e história de Edward Kmara. Custou 20 milhões e faturou pouco mais de 18 milhões. E só com o tempo ele foi reconhecido como um bom filme e entrou nesse hall de filmes cultos. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. O Feitiço de Áquila tem como trama um bispo que se apaixona pela donzela e, ao ver seu amor sendo recusado, a amaldiçoa, assim como a seu amado. Ela será uma humana apenas à noite e de dia ela virará um falcão, enquanto ele será um humano apenas de dia e à noite será um lobo. E a primeira coisa que eu pensei ao ver o filme é: que pena que eu sabia disso. Porque eu imagino como devia ter sido legal, na época, as pessoas descobrirem isso vendo o filme. Pensando, quem seria aquela mulher misteriosa que aparece à noite? Por que o lobo não atacou o jovem? Deve ter sido incrível ter essa revelação na época do filme. Outros pontos incríveis, que são inegáveis, são os cenários, gravados na Itália, as vestimentas, a ambientação. O filme é lindo, ainda hoje. Só tem uma cena de fundo verde que envelhece mal, porque fica aquele recorte da personagem, e uma coisa meio cringe ela se transformando em falcão. Mas é totalmente relevável. Porém, é claro que é um filme com a estética do seu tempo. A premissa dele é bem simples até, e me provoca um sentimento de sketch que somam 2 horas, algumas desnecessárias. Por exemplo, quando o ladrão, o rato, Philippe Gaston, foge dos guardas, aquilo claramente é um teatro circense de palhaçaria, que era muito comum na década de 80. A gente cresceu vendo os trapalhões fazendo isso, mas que, ao meu ver, envelhece mal. E eu sinto que o filme tem esse tom cômico, que não faz mais rir, mas que deveria ser muito engraçado na década de 80. Ou para quem tem a memória da década de 80, quem viveu naquela época. Apesar de eu ter nascido na década de 80, a minha memória começa ali principalmente na década de 90. Então esse filme, ele caminha entre o romance medieval e um alívio cômico que modernizaria a obra, mas que se torna temporal. E essa parte da obra, para mim, é o que está mais envelhecido. Porém, o romance medieval é maravilhoso. Eu poderia tranquilamente pensar que é uma atualização de um romance medieval francês do século XIII. Inclusive, esse filme foi vendido como baseado em uma história real, vindo de relatos medievais. Mas é claro que não foi, era só marketing mesmo. Deu até processo quanto a isso. Isso é impossível. E o fato dele emular um romance medieval ajuda muito o filme, porque ele não é inovador. Mas não precisa. Ele é aquele lugar quentinho, que você vai saborear com os temperos já conhecidos. Por exemplo, um sacerdote que se apaixona por uma mulher e, ao ter seu amor negado, decide se vingar, está em Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, de 1831. E no desenho também. Porque seu olhar me incendiou. A subversão de você contar a narrativa pelos olhos do lacaio, ou seja, o personagem que a gente acompanha nessa jornada é o rato, Philippe Gaston, que vai ser salvo pelo Navarra, e daí acaba tendo essa dívida com ele, e passa a servi-lo, me lembra de Devaux, quando ele traz obras como Jacques Le Fataliste e seu mestre, de 1785, que coloca como personagem principal o servo ao invés do mestre. E no filme, isso gera uma função narrativa muito interessante, saindo desse egocentrismo ocidental, onde a gente sempre quer sentir o ser herói. A gente quer ser o Harry Potter, a gente quer ser o Homem-Aranha, mas imagina só se a gente só observasse. Se o Harry Potter fosse contado pela perspectiva do Dobby, se o Homem-Aranha fosse contado pelos olhos da Mary Jane. Não estou dizendo que ia ser bom ou ruim, melhor ou pior, mas me agrada pensar que há outras maneiras de contar essa narrativa. Então eu gosto muito dessa narrativa do Feitiço de Áquila não ser feita pelos olhos do herói. Obrigado.
Agora eu estou vendo isso. A gente também pode falar um pouco dessa performance do masculino que essa obra traz. O Navarre é um ex-general e é o típico homem machão que é agressivo, é ciumento e tem atitudes deploráveis. Quando ele vai enfrentar o bispo, ele diz para o monge que caso ele falhasse na sua missão, o monge deveria matar a Isabeau, que é o seu grande amor. Por quê? Segundo ele. Eu imploro. A crueldade seria condená-la a uma meia-vida. Ah, não ferra, cara, não ferra. Pergunta a ela se ela quer ser morta caso ele morra, né? Fala sério. Eu não quero! E aí, vendo esses filmes, a gente via esse jeito de ser dos heróis. Eu entendo porque hoje tem tanta discussão e reclamação dos homens. Porque eles cresceram idealizando ser um herói, se inspiraram nos heróis da sua época, e agora é dito que esse jeito de ser é errado. E que ele deixa de ser o herói, então, e passa a ser o vilão ao performar essa masculinidade que ele sempre admirou. Você vai pro inferno. E, finalmente, antes de resumir o filme, vamos falar desse lugar da religiosidade e do amor, que também é muito gostoso nesse filme. Principalmente para quem ama a literatura medieval. A todo momento, eles rogam a Deus, pedem um sinal para saber a hora de agir. Mas também mostram a falha da lógica divina. O Gaston, que é a figura humana nessa obra, diz que nunca mais vai pecar, roubar, se Deus o salvar. Ele é salvo e logo em seguida ele rouba. E diz a Deus que Deus sabia que ele era fraco. Afinal, ele é humano, ele é fraco. Mas se Deus o perdoou, sendo ele onisciente, ele já não esperava que o Gaston cumprisse a tal promessa feita. Mas eu também sei que o senhor sabe a pessoa fraca que eu sou. E sobre o amor, talvez a gente não entenda a dor dos heróis aqui. Porque ela vira um falcão, ele vira um lobo, e em alguns segundos da manhã e da noite eles quase podem se tocar. Mas não conseguem. E quando isso é mostrado, o Navarre grita com toda a força, como se fosse uma dor lacinante de não poder tocar sua amada. E isso é muito amor romântico. Que eu nunca entendi, eu lembro da Divina Comédia de Dante, que no segundo ciclo do inferno, os luxuriosos eram condenados a nunca poderem se tocar. Tem até a história da Francesca e do Paolo, que se apaixonam. Mas o marido dela descobre e os mata. E esses dois são condenados a nunca poderem se tocar. E eu lembro, na época, que eu pensei... Nossa, dos infernos esse é o mais tranquilo, é mais de boas. Só que só faz sentido se você entender esse amor romântico, no qual a vida sem o outro não faz sentido. O seu mundo se torna o outro. E sem ele, sua vida é um inferno. Você é carne ou você é espírito? Eu sou tristeza. E eu gosto quando o filme traz reflexões. Esse filme me trouxe algumas. Por exemplo, eu percebo, pelo menos na minha convivência, que os jovens de hoje vão tentar muito mais recuperar esses valores. Eu vejo um jovem muito mais monogâmico hoje em dia do que a minha geração foi. Eu vejo um jovem muito mais espiritualizado do que a minha geração foi. E apesar da nova geração ser mais flexível quanto aos gêneros, ainda assim, ao escolher uma performance social, me parece que eles são mais rígidos para mantê-la. É uma escolha muito séria para eles. A minha geração é uma geração do fracasso. A gente olhou o mundo e disse que o amor é uma construção social. A gente, a minha geração, olhou para a figura do divino e acreditamos na sua importância, mas questionamos se ela existe fora da psique humana. A minha geração, geração Y, e eu estou fazendo um recorte para a galera de 85 a 99, é a geração mais crítica ao mundo. Tudo é um ponto de vista. Devemos entender que existem várias formas de viver. Mas isso é difícil, é caótico, é nunca ter a certeza de nada. Então a geração anterior a minha vai odiar ver as suas certezas em xeque, e a geração posterior a mim não está nem aí para isso. Eles só querem viver suas vidas e as suas certezas. A forma de ver do outro não interessa. Mas enfim, são os pensamentos que o filme me trouxe. Vamos então para a segunda parte do vídeo, onde a gente faz um resuminho desse filme. Tudo começa com Philippe Gaston, o rato, fugindo da prisão de Áquila, sendo o primeiro a escapar. E por isso o bispo diz que é preciso capturá-lo, pois se essa história se espalhasse, isso poderia acender a fagulha de uma revolução. Navarre, ao ouvir os sinos de Áquila e ao descobrir que alguém fugiu da masmorra, chega à conclusão que esse era o sinal de Deus para cumprir o seu legado, sua vingança. Ele quer matar o bispo de Áquila. Eu esperei quase 2 anos por um sinal de Deus. O nosso Gaston é um idiota. É um idiota. Depois de fugir das masmorras e roubar umas roupas, ele para numa taverna
E a primeira coisa que ele faz é querer contar que ele fugiu da masmorra de Áquila. Burro, muito burro. Alguém que já esteve dentro das masmorras de Áquila e sobreviveu para contar a história. Mas é burro! E é óbvio que os cavaleiros do bispo já estavam ali prontos para capturá-lo. E eles conseguiriam fazer isso, inclusive matá-lo, se Navarre não o salvasse. Existe um livro baseado no filme, mas infelizmente eu não cheguei a ler, eu só folheei, mas eu acho que ele deve trazer melhor essa questão da honra, pois agora que o Navarre salva a vida do Gaston, teoricamente, por conta da honra, ele lhe deve, e passa a ser então o seu serviçal, digamos assim. Apesar do filme não falar disso, fica óbvio que tem uma questão de nobreza e hierarquia. O Navarre é um cavaleiro, o Gaston é só um plebeu, um ladrão. A verdade é que eu nunca poderia lhe recompensar. Eu não tenho honra. Eles param para dormir em um lugar qualquer, pedem abrigo no celeiro de 2 moradores estranhos e prometem pagá-los por isso. E o Gaston, que não tem honra, diz que vai embora. Porém, percebe que um lobo está ali e ele sai correndo, ao mesmo tempo que aqueles moradores estranhos tentam matar o Gaston. Possivelmente o plano deles era matar os dois enquanto eles dormiam para ficar com seus espólios, com seus pertences. Mas por sorte o lobo vai salvar o Gaston. E ao voltar ao celeiro, este Gaston encontra uma mulher maravilhosa, divina, pela qual todos os homens se apaixonam. O bispo se apaixonou, o monge se apaixonou, o Navarre se apaixonou, o Gaston se apaixonou. Todo mundo se apaixona por essa mulher. Maravilhosa! Um adendo é que Isabeau d'Anjou, ela é interpretada pela Michelle Pfeiffer. E que atriz incrível! A gente consegue ver nesse filme uma sutileza de emoções passadas através de movimentos tão cirúrgicos. O que ela faz aqui é digno de grandes atores. Eu lembro de um sorriso que ela faz numa cena que é tão natural e tão harmonioso que parece que ela mexeu menos de 1 centímetro do lábio. Mas foi o suficiente, me convenceu. Sou fã de você, Michelle Pfeiffer. Uau! Outro detalhe legal no filme é o Gaston, interpretado por Matthew Broderick. Ele, para mim, tem essa função de dar frescor e ser o alívio cômico do filme. Essa parte poucas vezes me agrada. Mas quando o tom dele é mais sério, mas não chega a ser sério totalmente, é onde eu acho a medida entre o humor e o romance no filme. Porque ele é um mentiroso, então ele conta mentiras para Isabeau e para o Navarre, sobre o que um disse ao outro, dando a eles a esperança de um dia vencer a maldição e estarem juntos. Mesmo? Eu juro. Não jure. E aí eu acho que entra no tom do filme quando ele faz isso, porque é engraçado. É engraçado ver eles caindo na mentira. O Navarre é todo cheio de si, dizendo que se não forem as palavras dela, ele vai saber. E é claro que ele não sabe. Ele acredita em cada palavra do Gaston, já que o Gaston fala o que ele queria ouvir. Trouxa, mas ao mesmo tempo isso é romântico. É um engraçado romântico. Acho que fica no tom legal do filme. Como o Navarre sabe que o Gaston quer fugir, ele o prende em uma árvore, mas Isabeau o solta à noite e ele foge. Mas no dia seguinte é preso pelos guardas do bispo. E é o Navarre mais uma vez que vem em seu auxílio. E, infelizmente, nessa peleja, Isabeau leva uma flechada e Navarre ordena que Gaston a leve até Impérios, um monge que saberia como curá-la. Aqui para mim ficam 2 pontos. Primeiro, a Isabeau levar essa flechada foi a coisa mais ao acaso que poderia acontecer. Mas azar existe. É isso, eu aceito. A sabedoria não tem preço, meu filho, e você é um sábio. Segundo, a gente talvez hoje esteja tão acostumado com CGI que a gente não percebe, mas tem que olhar as cenas daqui, de cavalaria, e admirar, porque elas são reais, não tem CGI. Então pode não parecer grandioso, por a gente estar inebriado com os filmes de heróis de hoje, mas elas são incríveis, são cenas maravilhosas. Chegando no monge, a gente descobre então a verdade, que o bispo amaldiçoou os dois, e muita coisa fica subentendida aqui. Porque o bispo é um servo de Deus, ele usou magia, maldição, isso é amoral. Esse bispo, na verdade, já caiu em desgraça, ele não é mais um servo de Deus. Isso não está no filme, é uma leitura que eu posso fazer. Ele invocou os poderes da escuridão para poder amaldiçoar os amantes. E falando do bispo, ele também contrata ali um caçador de lobos. E para mim, esse é o personagem mais necessário desse filme. O tempo que ele tem de tela poderia ser usado para desenvolver outras coisas, outros personagens, talvez mostrar esse lado doentio do amor do bispo pela Isabeau, ou dar mais tempo de tela para Isabeau, também poderia ser uma possibilidade. E as cenas dele são as mais sem sentido, porque ele chega com a carcaça de um lobo, e a Isabeau se desespera e sai correndo, mata dentro.
Por quê? Não sei. Ela quer encontrar o seu amor, acredita que ele estava morto, não importa, é burrice. O fato é que esse caçador morre de uma forma bem anticlimática para mim. Ele abaixa para olhar a armadilha do lobo, o lobo preto aparece de longe, eles se distraem, Isabeau dá um chute nele E ele cai em cima da armadilha de lobo e morre. Morri! Como eu disse, não tem sentido para mim. Contratar um caçador de lobos não faz sentido, porque o Navarro não é um lobo. A gente até pode caminhar por duas rotas aqui. Uma na qual o lobo e a águia, quando estão transformados, não lembram que são humanos, não têm essa memória, mas não atacam um ao outro, nem as pessoas que lhes são importantes, porque sim, vontade de Deus. Ou eles lembram que são humanos e daí as atitudes deles enquanto animais vão ser pautadas pelo seu raciocínio humano. E daí um caçador de lobos não seria o ideal. Seria até melhor chamar soldados mesmo para matar os lobos da região. Para mim faz mais sentido. Caçador morto, Isabeau curada, Navarro pode ir para o castelo para matar o bispo, mas ele é um idiota. O monge fala, espera mais um dia que vai ter um eclipse, e se vocês lutarem juntos no eclipse como humanos, a maldição vai ser quebrada, mas ele não acredita nisso. E é muito louco ele não acreditar nisso, porque ele é uma pessoa que foi transformada por magia. E o cara já esperou 2 anos para matar o bispo, Gustavo esperar mais um dia. Um dia a mais ou a menos. Que diferença faz? Mas enfim, ele não acredita nisso. E daí a Isabeau, o Gaston e o monge têm uma ideia. Eles vão prender o Navarro em um buraco, e daí ele vai ser obrigado a esperar mais um dia. Porém, quando a Isabeau chama o lobo, ele vem pelo lado errado e cai no gelo fino. Essa desculpa para ele cair no rio também me incomoda um pouco, mas eu vou perdoar por ter a cena brega mais marcante do filme. Que eles quase se tocando, depois que salvam o Navarro, e quando eles não conseguem, eles gritam. Nossos heróis então entram na citadela e, dados os empecilhos, chegam no dia do eclipse. Gaston precisa voltar pelo esgoto para poder abrir a porta da igreja para que Navarro possa entrar e assim conseguir sua vingança. E isso acontece, ele entra na igreja. Infelizmente, o eclipse demora muito para acontecer. Então Navarro já não acreditava nele e segue seu plano de simplesmente matar o bispo. E diz que se a missa acabasse e o sino tocasse, era para o monge matar o falcão, a Isabeau. Não tem sentido. Não pode. Começa então a luta final. Temos aqui lindas cenas de cavalaria, de luta de espadas. É muito bonito e não envelheceu, ao meu ver. Só que hoje, como eu disse, a galera usa tecnologia, então a gente que está mal acostumado pode ver essas lutas e não achar tão legal, mas são sim. Como essa luta contra o chefe da guarda demora, o sino da igreja toca. E sendo assim, ele sabe que Isabeau está morta e que então ele só pode ali realizar sua vingança. E agora que eu pensei, ele ia matar a Isabeau, fazer a vingança dele e ia ficar de boa vagabundando por aí? Só tô de olho, seu Navarro. Curioso isso, né? Seu babaca! Enfim, na força do ódio, cedendo por vingança, devido ao luto por Isabeau, Que é culpa dele. ele consegue vencer o chefe da guarda e vai matar o bispo. Mas por sorte, o monge não matou a Isabeau, fez o mínimo que se esperava, né? E o eclipse começa, a Isabeau entra por aquela porta, o bispo olha Isabeau, olha Navarro, olha os dois, e a maldição está quebrada. E daí o Navarro não está muito mais na vibe de matar o bispo. E como assim, né? A gente vai ter que entender que, naquela época, matar um bispo era algo muito sério. Isso desgraçaria uma honra. Você iria para o inferno. Então, se eu pensar dessa forma, até pode fazer sentido ele não querer mais matar o bispo. Mas como o bispo é doente de amor, ele manda aquele bordão: se não vai ser minha, não será de mais ninguém. E tenta matar Isabeau, mas o Navarro joga a espada e mata o bispo. E assim, Navarro e Isabeau se despedem do monge e do ladrão e vão viver felizes a sua vida. E o que vai ser de Gaston, não sabemos, mas suponho que ele vai seguir sua essência, que é tão normal na espírito de literatura. Você é o que você é. Então ele deve continuar sendo um ladrãozinho qualquer e seguir sua vida. Eu não vi o que acabei de ver. E não acredito no que estou acreditando. Fim do filme. Como eu disse, é difícil para mim falar de um filme tão amado por tantos. Eu não vou dizer que eu amei o filme, mas eu vejo que é um filme muito bom. Principalmente se você o viu no final da década de 80 e foi surpreendido pela sua trama. Ele não vai entrar no hall dos filmes da minha vida, mas sem dúvida é um filme acima da média. Assim como se você está aqui até agora e acha que esse vídeo foi legal, está um pouco ali acima da média, eu vou pedir para você deixar o seu like e se inscrever no canal.
Me conta quais filmes, séries, animes, jogos você gostaria de ver por aqui, porque tem uma boa chance de uma hora ele aparecer aqui. E é isso, vocês amavam Feitiço de Áquila? Me conta nos comentários. Merci bien, à la prochaine.